Você tá sentado no sofá, com a luz azul do celular fritando sua córnea às 11 da noite, olhando um monte de gente, fingindo que tá muito feliz no bar que você recusou ir. O ódio não é nem de não ter ido, é a certeza miserável de que, no exato segundo em que você desligar a tela, o mundo vai começar a acontecer sem você, sendo que, óbvio, ninguém tá fazendo porra nenhuma. Você abre o aplicativo e tem ali, bem na sua cara, a prova matemática de que você é a única pessoa no raio de 10 quilômetros que está mofando na sala de casa numa sexta-feira à noite. Não é uma impressão vaga. É dado empírico. A luz da tela reflete na gordurinha do seu óculos, enquanto você assiste a um vídeo de 13 segundos que mostra um copo de gin tônica com uma rodela de limão siciliano perfeitamente alinhada, uma fumaça de gelo seco que parece cena de clipe indie, e 3 pessoas rindo de uma piada que você não ouviu, num lugar onde você claramente não foi convidado ou, o que é pior, foi convidado mas preferiu ficar deitado porque a sua lombar estava dando sinais de que o mundo real exigia esforço demais. O copo balança. A música de fundo é um remix abafado que parece vir de dentro de uma caixa d'aquário. E você fica lá, imóvel no sofá, com o dedão empurrando a tela para o lado para ver o próximo story, como quem procura uma agulha no palheiro da alegria alheia. É uma sensação esquisita. Não chega a ser dor, não é inveja clássica, daquelas que a gente lia nos livros antigos sobre o pecado capital. É mais como uma coceira por dentro do osso. Um incômodo sutil que avisa que a festa de verdade, a única que importa, a que vai entrar para a história da juventude urbana contemporânea, está acontecendo exatamente agora, neste instante, enquanto você decide se requenta o pedaço de pizza de ontem ou se faz um ovo mexido meio sem graça. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard falava muito sobre o desespero, mas ele era um homem do século XIX, então ele achava que o desespero vinha de não conseguir ser si mesmo diante de Deus, ou de tentar ser algo grandioso demais. Se Kierkegaard estivesse vivo hoje, sentado no sofá da sala dele, com o polegar entorpecido de tanto rolar a timeline às 2 da manhã, ele ia perceber que o nosso desespero é muito mais modesto e, ao mesmo tempo, infinitamente mais idiota. Nós não temos medo de perder a salvação da alma. Nós temos medo de perder os stories dos outros. E olha que a gente sabe, no fundo da consciência, que aquilo ali é uma farsa muito bem produzida. Ninguém passa a noite inteira rindo com a cabeça inclinada para trás em cima de um balcão de bar. Ninguém tem aquela iluminação de estúdio de cinema enquanto fuma um cigarro na calçada de piso escorregadio. A vida real é barulhenta do jeito errado. O banheiro do bar fede a desinfetante barato misturado com cerveja derramada, e sempre tem alguém passando mal no canto ou discutindo por causa de Uber caro. Mas a nossa imaginação não quer saber do banheiro sujo. A nossa imaginação pega aqueles 13 segundos de corte seco e reconstrói o resto como se fosse uma epopeia grega da Boêmia. A gente olha para o próprio teto mofado e pensa, enquanto eu estou aqui vendo o teto, eles estão descobrindo o sentido da existência na Rua Augusta. Isso tem um nome técnico que os especialistas adoram usar, mas que na prática é só uma velha ansiedade com grife nova, o medo de ficar de fora. O tal do FOMO. Só que a gente adaptou o conceito para a era da exibição permanente. Antigamente, na época dos nossos pais, a pessoa só sofria por ficar de fora se soubesse explicitamente que houve uma festa na casa do vizinho e o carro dela não estava na garagem. Era um sofrimento localizado, baseado em fatos reais, ainda que doloroso. Hoje não. Hoje o campo de visão da nossa exclusão é o planeta inteiro. Você não sofre só por não ter ido ao aniversário do seu colega de faculdade. Você sofre porque tem um influenciador digital que você nem conhece muito bem, morando em Lisboa ou em Florianópolis, tomando um café da manhã numa varanda ensolarada que parece um comercial de margarina, enquanto aqui fora a chuva fina de terça-feira está transformando a poeira da janela numa lama cinzenta. A gente consome a alegria dos outros como quem assiste a um catálogo de uma loja chique onde nada cabe no nosso orçamento emocional. E o pior é que a gente paga o preço desse consumo com a própria paz de espírito. O pensador alemão Arthur Schopenhauer, que era o patrono oficial dos pessimistas e entendia tudo sobre o tédio da existência, dizia que a vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. Schopenhauer achava que o sofrimento vinha da privação e o tédio vinha da satisfação. Mas ele não conhecia a internet. Na nossa época, o tédio e a dor se deram as mãos e criaram o feed de notícias. A gente não está nem sofrendo por falta de coisas, nem entediado de verdade. A gente está no limbo esquisito onde o tédio do próprio quarto é temperado pelo sofrimento artificial de achar que a vida dos outros é um parque de diversões inesgotável. Pensa na cena clássica de um domingo à tarde no Brasil. O domingo tem uma densidade própria, uma lentidão que parece alcatrão. A televisão está ligada no programa de auditório qualquer ou num jogo de futebol burocrático onde o 0 a 0 parece inevitável desde o primeiro minuto. O cheiro de amaciante de roupa misturado com o almoço que já foi guardado na geladeira toma conta da casa. É o momento em que o país inteiro entra no coletivo de melancolia preventiva, porque amanhã tem que começar tudo de novo. É exatamente nessa hora que o dedo indicador escorrega para o aplicativo. E o que você acha lá? Pessoas na praia.
Pessoas fazendo trilha. Pessoas sorrindo com um cachorro peludo num parque arborizado que nunca tem lama, nunca tem lixo no chão e onde a luz do sol parece ter sido calibrada no Photoshop. Você olha para o seu pé descalço em cima do tapete da sala e sente uma culpa imediata, como se estar descansando fosse um crime hediondo contra a juventude que te foi dada. A gente foi educado na base da ideia de que o tempo é um recurso escasso que precisa ser rentabilizado em forma de lembranças instagramáveis. Se você passou um domingo inteiro sem fazer absolutamente nada que mereça legenda, você não descansou, você falhou. A sua existência perdeu valor de mercado no grande estoque simbólico das redes sociais. E aí entra um mecanismo perverso da coisa. Para não se sentir um completo fracassado por estar estirado no sofá vendo a tarde morrer, você começa a planejar festas, saídas e compromissos, não porque você realmente quer ver as pessoas ou beber aquela cerveja morna, mas para produzir um material probatório de que você também está vivendo. A festa vira um cenário de gravação. Você vai ao boteco não para conversar sobre amenidades com os amigos, mas para achar o ângulo onde a fumaça da porção de batata frita sai bonita contra a luz do poste. Você interrompe a conversa no meio porque percebeu que a música está boa e aquilo ali daria um story excelente com a legenda irônica que finge que você é descolado. A gente terceirizou a nossa própria experiência para a câmera do celular. O presente deixa de ser vivido diretamente e passa a ser vivido como o rascunho do futuro post. E o mais curioso é que, quando a gente finalmente cede à pressão e sai de casa no sábado chuvoso só para não ter o tal medo de ficar de fora, o resultado costuma ser de uma frustração cômica. Você chega ao bar entupido de gente onde o som está tão alto que para falar com fulano ao seu lado é preciso gritar no ouvido dele a ponto de cuspir na bochecha do coitado. O chão está pegajoso. O banheiro tem uma fila de 20 minutos e a privada está numa situação que desafia as leis da decência humana. Você olha em volta e vê várias outras pessoas com a mesma cara de paisagem que você, segurando um copo de plástico amassado, fingindo um sorriso maroto para a câmera de alguém que está gravando um vídeo geral do ambiente. Todo mundo ali está detestando o lugar, mas todo mundo está lá única e exclusivamente porque tem pavor de imaginar que, se tivesse ficado em casa, estaria perdendo a festa da década que só está acontecendo na cabeça de quem ficou em casa imaginando a festa. É um looping infinito de ilusão mútua. Nós somos espectadores de uma ficção coletiva onde cada um faz o papel de protagonista bem-sucedido de uma vida que ninguém está conseguindo viver de verdade, porque todo mundo está ocupado demais tentando provar que está vivendo. Se você parar para pensar na quantidade de energia mental que a gente gasta calculando o impacto social da nossa própria rotina, dá até uma vertigem. A gente gasta mais tempo ensaiando mentalmente a legenda de uma foto do que curtindo o momento que gerou a foto. É como se a nossa vida real tivesse virado o folheto de instruções de um produto que a gente nunca comprou. Sabe aquela hora em que a bateria do celular finalmente chega a zero e a tela apaga de vez? Aquela fração de segundo em que a sua própria imagem reflete na superfície preta do vidro, iluminada só pela luz amarela da lâmpada da cozinha, quando você chega em casa da tal festa. É um silêncio meio denso, com gosto de cerveja quente e bafo de cigarro barato. Nesse momento exato, o cérebro faz um estalo esquisito. A festa acabou na rua, mas continua rodando dentro da sua cabeça como um disco rachado. Você tira o tênis que está apertando seu calcanhar e joga a chave em cima da mesa da entrada. Pés descalços no piso frio. Um alívio imenso por estar no silêncio do seu próprio apartamento, misturado com uma culpa inexplicável, como se você tivesse cometido algum crime imperdoável contra a sua própria juventude só porque resolveu ir embora na hora em que o som ainda estava alto. A gente carrega essa culpa como se fosse uma medalha torta. No fundo da alma, o que a gente tem é medo de virar irrelevante. É o terror absoluto de que, no exato segundo em que a gente decidir fechar os olhos e dormir, o mundo decida virar uma grande festa secreta da qual fomos sumariamente excluídos por falta de mérito. É como se a nossa vida real fosse um rascunho mal feito e a vida dos outros, aquela que passa acelerada nas pequenas telas quadradas do telefone, fosse a versão definitiva, impressa em papel couché, com filtro de cor e trilha sonora épica. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han fala muito sobre essa sociedade do cansaço, onde a gente se explora voluntariamente, achando que está se realizando. Mas, olhando para o nosso cotidiano brasileiro, para essa nossa urgência meio desesperada de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, parece que a gente inventou um estágio ainda mais refinado da neurose, a sociedade da abstinência preventiva. A gente sofre por antecedência pela festa que ainda vai acontecer, sofre durante a festa porque o lugar é ruim, e sofre depois da festa porque tem certeza de que, em algum outro lugar da cidade, alguém está rindo mais alto, tomando um drink mais caro e vestindo uma roupa muito mais interessante do que a nossa. É um esgotamento que não vem do esforço físico, mas da vigilância. A gente virou o segurança da nossa própria fachada. Você abre a geladeira de madrugada, de luz acesa, com aquela luz amarela e fraca iluminando o pote de margarina e meio tomate murcho, e pensa na sua semana inteira.
Segunda-feira você vai estar no ônibus ou no metrô lotado, olhando para o teto, com o mesmo cansaço crônico de sempre, mas com a memória recente de que, no sábado à noite, você esteve no bar lotado onde mal dava para respirar, só para poder postar um bumerangue de 5 segundos que fazia parecer que a sua vida era um videoclipe dirigido por alguém que entende de estética urbana. É uma comédia trágica. A gente gasta o pouco de energia que nos resta para sustentar uma reputação imaginária perante pessoas que, na real, estão tão cansadas quanto a gente e provavelmente passaram a tarde inteira de domingo deitadas no sofá, olhando fixamente para o teto, com a mesma cara de tacho e o mesmo vazio no peito. A gente vive numa espécie de simulacro coletivo onde todo mundo finge que está muito ocupado sendo feliz, enquanto lava a louça acumulada de 3 dias, ouvindo podcast em velocidade 1.5, só para o silêncio da casa não lembrar que a gente está completamente sozinho com os próprios pensamentos. Epicuro, lá na Grécia Antiga, tentava avisar que a vida boa é simples, que o prazer verdadeiro cabe numa conversa calma na sombra de uma árvore, comendo um pedaço de pão e queijo com os amigos de verdade. Mas Epicuro não conhecia a notificação push. Ele não sabia o que é receber um aviso no canto da tela, dizendo que fulano está ao vivo num lugar onde você não foi convidado ou para o qual você estava com preguiça demais para se arrumar. A tecnologia pegou o nosso medo atávico de ficar de fora da tribo, coisa de primata que dependia do bando para não ser comido pelo tigre dentes de sabre, e transformou esse medo num modelo de negócio altamente lucrativo. O FOMO não é um defeito moral seu, não é falta de maturidade espiritual, não é fraqueza de caráter. É só a consequência lógica de viver no mundo que foi desenhado milimetricamente para fazer você se sentir um completo idiota sempre quis decidir ficar em paz no seu canto. Quando você sentir aquela pontada incômoda no peito ao ver os stories alheios no domingo chuvoso, respira fundo. Lembra que a tela do celular é o lugar onde todo mundo é feliz, rico, interessante e incrivelmente fotogênico, mas a pia da cozinha de todo mundo continua tendo um copo sujo, e a alma de todo mundo continua precisando de um bom e velho momento de sossego para não entrar em colapso. A vida real não tem transição suave, não tem trilha sonora pop, não tem corte seco perfeito. A vida real é meio borrada, às vezes é chata pra caramba. Tem dias em que o cabelo acorda torto e a única coisa extraordinária que vai acontecer é você conseguir comer um pão na chapa quentinho antes que o dia vire um caos. E está tudo bem. De verdade. A vida não é um evento que precisa ser transmitido ao vivo para validar a sua existência. Você não precisa comparecer a todas as versões possíveis de si mesmo que existem na cabeça dos outros. Fecha o aplicativo, deixa o celular carregando na tomada da sala, apaga a luz e vá deitar. O mundo vai continuar girando lá fora, mal-humorado e caótico, exatamente como ele sempre foi, e você vai estar descansado o suficiente para conseguir encostar a cabeça no travesseiro sem precisar pedir licença para existir. É isso. Vai lá viver o que der para viver hoje, sem plateia e sem filtro. Antes que perguntem, sou humano. E se rolou, deixa o like.